que é que o escritor de Hebreus aplicou o Salmo 97:7 ao Cristo? Esse salmo diz: curvai-vos diante dele, todos os deuses. Esses deuses foram interpretados pelos judeus e pelo escritor de Hebreus como sendo anjos. Por que é que esses deuses que se curvavam diante de Jeová, esses anjos, por que é que agora eles se curvam diante do Cristo? Por que é que o escritor de Hebreus usou esse texto para descrever a homenagem que Cristo recebe dos anjos? Então o versículo 6 segue: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, ele Deus, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem, ou curvem-se diante dele. Esse texto é uma citação do Salmo 97:7, que fala ali, todos os deuses o adorem, em referência a Jeová. Então por que aqui o escritor de Hebreus aplicou o Salmo, que era aplicado a Jeová, por que ele aplicou ao Cristo? Significa isso que Jesus é Jeová? É isso que muitas pessoas pensam. Não, na verdade não significa. Assim como não significa, no versículo 5, que o Salmo que outrora era aplicado a Davi, prova que Jesus é Davi. O escritor de Hebreus está fazendo uma série de aplicações de textos do Antigo Testamento ao Cristo. E Jesus não é a mesma pessoa, é o mesmo ser aos quais os textos eram aplicados. Jesus não é Davi, embora o texto que se aplicava a Davi tenha sido aplicado ao Cristo. Portanto, Jesus também não é Jeová, embora o texto que se aplicava a Jeová se aplicou ao Cristo. Por que é que o escritor de Hebreus aplicou o Salmo 97:7 ao Cristo? Esse salmo diz: curvai-vos diante dele, todos os deuses. Esses deuses foram interpretados pelos judeus e pelo escritor de Hebreus como sendo anjos. Por que é que esses deuses que se curvavam diante de Jeová, esses anjos, por que é que agora eles se curvam diante do Cristo? Por que é que o escritor de Hebreus usou esse texto para descrever a homenagem que Cristo recebe dos anjos? Significa isso que Jesus é Jeová? É isso que muitos pensam, mas não. Então lembre-se que no versículo 3, o escritor de Hebreus diz que Jesus é o reflexo da glória de Deus, a representação exata de Deus. Então tudo aquilo que Jeová é no Antigo Testamento é refletido no Cristo. Esse é o principal motivo pelo qual o escritor de Hebreus aplica alguns textos do Antigo Testamento ao Cristo, para mostrar que o Filho é o reflexo da glória do Pai. Aquilo que Jeová é no Antigo Testamento é refletido no Cristo no Novo Testamento. Na verdade, o escritor de Hebreus queria provar que Jesus está acima dos anjos. E aí eu te pergunto, quem é que está acima dos anjos a não ser Jeová e Jesus? Então, qual texto do Antigo Testamento poderia o escritor de Hebreus aplicar ao Cristo que descrevesse os anjos se curvando diante de alguém? Ora, os anjos não se curvaram diante de ninguém a não ser de Jeová. Portanto, esse era o único texto possível do Antigo Testamento que descrevia os anjos se curvando diante de alguém. E como o escritor de Hebreus queria provar que Jesus é superior aos anjos e que os anjos se curvam diante dele, esse era o único texto que o escritor de Hebreus tinha para mostrar a homenagem que Jesus recebe dos anjos. Mas isso não quer dizer que Jesus é Jeová. Isso quer dizer que Jesus está acima dos anjos. E esse é o único texto do Antigo Testamento que poderia ser aplicado ao Cristo para descrever tal ação, tal homenagem. Muitos usam esse texto para tentar provar que Jesus é Deus. Ora, só Deus pode ser adorado. Então, se Jesus não é Deus, os anjos cometeram idolatria. Bom, isso é bobagem. Quem decide o que é idolatria ou não é Deus. E se Deus disse que os anjos devem adorar ao Cristo, então eles adoram e não é idolatria. Ponto final. Não tenho que discutir sobre isso. Deus disse, se curvem diante dele. É uma ordem. Se Deus dá uma ordem, você obedece. Ponto. Ah, não posso fazer isso, Deus, porque é idolatria. Quem decide o que é idolatria ou não é Deus. Se Deus disse que os anjos devem se curvar diante de Jesus, então tá tudo bem. Deus disse que é e pronto. Acabou. Ponto final. Quem decide o que é possível ou não é Deus. Bem, então vou explicar por que isso não é idolatria. Porque Filipenses 2, do 9 ao 11 diz: Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente um nome que está acima de todo outro nome, a fim de que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos no céu, ou seja, dos anjos, curvem-se diante dele todos os anjos, conforme diz Hebreus, e dos da terra e dos debaixo do chão. Para quê? Para a glória do Filho, Não. Para a glória de Deus, a Trindade. Ou melhor, não. Para a glória de Deus, quem? O Pai. Então note que o ídolo, quando você se curva diante dele, ele retém aquela glória. Por isso que é proibido. Mas quando você se curva diante do Cristo, para a glória de Deus o Pai, então o Cristo não retém essa glória para ele. Ele não está usurpando, roubando algo que por direito pertence somente ao Pai. Mas ele é o meio autorizado por Deus para que quando nós nos curvemos diante dele,
aquela adoração, aquela glória, aquela honra seja dada ao Pai, não a Ele. Então o fato de os anjos se curvarem diante de Jesus não prova que Jesus é Deus e também não tem nenhum problema na teologia unitária.